Boa noite, pessoal. Voltando aqui, vamos ver se agora vai dar certo. Vamos chamar a nossa convidada, que na anterior nossa convidada não conseguiu entrar, não. Vamos ver agora. Pessoal entrando de novo, isso mesmo. Obrigada, pessoal. Cris, Lucila, Ney, Clínica Frederico Granato. Vamos lá. Ah, agora consigo te Ah, ver. Agora sim, Samira. agora sim eu apareci. Pois é. Eu E aí, tava, tudo eu tava pedindo para entrar, eu tava tentando entrar e eu não tava conseguindo. aqui embaixo estava aparecendo para mim aquela bolinha, assim, como se estivesse carregando, carregando, mas não entrava, não. Ah, e agora deu tudo certo. Mas é isso. Então vamos lá. Gente, chamei Samira aqui porque é um tema muito legal hoje, que é o tema quando a dor de ouvido não é por doença do ouvido. Mas antes da gente começar do tema em si, vamos nos apresentar, né? Samira já fez live comigo, é uma pessoa que trabalha, que a gente divide vários pacientes, e ela é fisioterapeuta, pós-graduada em traumato-ortopedia com ênfase em terapia manual, formada pelo aperfeiçoamento em DTM e DOF, disfunção temporomandibular e dor orofacial, e possui vários cursos de formação na área de fisioterapia especializada em DTM, bruxismo e zumbido somassensorial. Daí vocês entendem da onde que a gente trabalha tanto junto. E pós-graduanda em dor. E eu, Kênia, sou otorrino, formei em medicina pela Unimontes e fiz a residência de otorrino aqui pela UFJF e sou também otoneurologista, estou fazendo a minha formação nessa área agora, que é aquela parte da otorrino que trabalha com zumbido e com tontura. Por isso, então, que eu divido vários pacientes com a Samira, pensando mais nessa questão de zumbido, mas hoje a gente veio falar de uma outra coisa que a gente também divide pacientes, né? Hum. Para facilitar o nosso raciocínio, Samira, me fala, como é que uma dor no ouvido pode não ser do ouvido? Pois é, e foi engraçado que quando a gente colocou esse tema da live, aí comecei a postar, várias pessoas vieram me perguntar, mas como assim, dor no ouvido, que não é do ouvido, como é que pode ser isso, né? Então, é porque a gente tem estruturas muito próximas ao ouvido, como a articulação aqui da mandíbula, aqui a coluna cervical, os músculos da mastigação. São estruturas que estão muito perto do ouvido e elas compartilham estruturas, têm inervação em comum, têm origem em comum. E isso pode realmente causar uma dor no ouvido e acabar não sendo nada do ouvido. Isso acontece mesmo, não é, Kenny? Você vê pacientes que acontecem isso com eles? Acontece, claro. Vou contar aqui um caso fictício, né? Porque a gente não pode falar de casos reais, mas vou contar um caso que é muito comum de acontecer no consultório. O paciente chega e fala, doutor, eu tô com dor no ouvido, começou, sei lá, 2 dias. É, Muitas vezes é num ouvido só, às vezes é nos dois, mas mais comum é num ouvido só. E tá o dia inteiro, tem uns 2 dias. Ah, então tá jóia. Você teve, pensa comigo logo de cara, uma infecção do ouvido, fácil de resolver, né? Ah, tá. Você teve gripado, resfriado esses dias, principalmente adulto, gente, falando de adulto. Não, não, nada, meu nariz tá bom, tá tudo certo. E mergulhou recentemente, foi mar, piscina, não. Usou cotonete esses dias. Não, teve coçando o ouvido? Também não. Aí já começa a acender, né, um alerta de que o ouvido está funcionando muito bem. Alguma coisa aí não está batendo. Aí vou olhar o ouvido e, de fato, o ouvido não tem nenhuma infecção, nenhuma descamação, nenhuma secreção dentro do ouvido. E aí eu pergunto para ele: você tem bruxismo? Aperta os dentes ou range os dentes à noite?
Teve vezes que eu sinto mesmo. Tem vezes, principalmente quando eu tô nervosa, eu percebo que eu fico muito contraído. Não só aqui assim no pescoço, mas aperto aqui assim, às vezes eu acordo até com isso aqui doendo, parece que eu mastiguei a noite inteira. Ah, então tá. E esses dias você notou isso? Um pouco. Quando você. Quando que essa dor piora? Você falou que é o dia inteiro. Ah, na hora que eu vou mastigar, eu tô com dificuldade até de comer esses dias. Tô até comendo menos, tô comendo mais sopa, tô comendo coisa que eu não preciso ficar mastigando. Tá. Aí eu vou examinar ele. Primeiro eu vou olhar a boca, nariz, né? O exame normal de otorrino. Ele abre pouco a boca, ou na hora que ele abre a boca, ele faz aquela cara de dor. Você já percebe ali que, né, tem alguma ligação com a abertura da boca. Aí não tem nada. E aí, normalmente, a gente palpa essa articulação aqui, ó, que abre e fecha a boca, que é a famosa TM, ou articulação temporomandibular. E algumas vezes ele crepita, ele estala, faz creque, 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 creque. E aí a gente fala, olha, o seu ouvido está ótimo. O seu problema não é do ouvido, é dessa articulação aqui do ouvido que está estalando demais, que está inflamada. Preciso te encaminhar para um especialista. Ou se não, essa sua dor não é do ouvido, é desse seu hábito de apertar os dentes ou de ranger os dentes, que vai provocar nódulos de tensão aqui nessa musculatura. É igual quando você faz academia. Parece que você está trabalhando aquilo ali o dia inteiro. Vai dar dor muscular aqui e pressão também aqui no ouvido. Às vezes eles reclamam também de ouvido entupido, sensação de ouvido entupido. Então, esse é o caso que ilustra o nosso paciente de hoje. E para isso, Samira, me fala então, vamos começar do começo. O que é essa tal dessa TM? Então, é muito comum os pacientes falarem assim, eu tenho ATM. Aí eu falo, eu também tenho duas. Todo mundo. Todo mundo tem duas, né? ATM é a sigla para articulação temporomandibular. É essa articulação que fica aqui na frente do ouvido, é a articulação que permite os movimentos da nossa mandíbula, que permite a gente conversar, abrir e fechar a boca, né? E a nossa ATM, a gente tem duas, uma de cada lado, e elas trabalham em conjunto as duas, para permitir todos esses movimentos de abertura, fechamento, de movimento lateral, queixo para frente e para trás. E uma coisa interessante é que, assim, quando a gente fala em articulação, normalmente as pessoas pensam assim, joelho, ombro, quadril, pensam em grandes articulações. Só que, embora as nossas ATMs elas sejam articulações pequenas, elas têm todos os componentes de uma articulação normal, completa. Elas têm cápsula articular, elas têm disco articular. Então, elas também são passíveis de disfunções, assim como as outras articulações do nosso corpo. E quais que são as alterações mais frequentes dessa articulação em si? Então, Samira. Isso aí é o que a gente chama de DTM, né? Aí sim, são as Disfunção. disfunções temporomandibulares. Então, geralmente, as DTMs a gente divide ela, né? Em alterações articulares e musculares. Então, pode ser uma alteração articular, pode ser uma alteração muscular. E pode acontecer também alterações mistas. Então, tem paciente que tem os dois tipos. Tem a alteração na articulação e tem alteração na musculatura da mastigação, que são esses músculos da face que permitem a gente movimentar. O que eu vejo com mais frequência são essas, articulares, musculares e as mistas. Mas a gente tem que ver o tipo. Tem algumas disfunções de disco, que geralmente é aquele paciente que ele tem dificuldade para abrir a boca, ou que quando ele abre a boca toda, a boca trava, ele não consegue mais fechar. Ou são aqueles pacientes que quando abre a boca não tem uma abertura alinhadinha. É Uhum. aquele paciente que faz um desvio, o queixo vai um pouquinho para o lado, ele abre a boca meio torta. Isso também é um sinal de disfunção da articulação ou do disco. E uma outra coisa que tem aparecido muito são as dores de cabeça secundárias dos DTMs. Também é um tipo de disfunção. É muito comum os pacientes queixarem de dor aqui. Então a gente fala em cefaleias secundárias da DTM.
É um tipo de dor de cabeça que está relacionado com essa disfunção também. E desses todos os tipos, o que é mais comum no geral e na sua prática? O que eu pego mais é detênio muscular. Mais comum é disfunção da musculatura. É o que os pacientes queixam mais. A maioria dos pacientes que tem DTM, eles têm disfunção muscular. É aquele paciente que quando você palpa a face é dolorida, que ele tem cansaço para mastigar, ele fala, não consigo mais comer churrasco, porque eu começo a mastigar muito, parece que meu músculo cansa e começa a doer. Então, esses são os casos mais comuns no meu consultório. Uhum, entendi. E já, né, nesse exemplo, eu já falei do paciente que eu pergunto para ele se ele aperta os dentes ou range os dentes. Esses hábitos são disfunções da TM ou são coisas diferentes? Então, primeira coisa a gente tem que entender que bruxismo e apertamento são a mesma coisa. Apertar o dente também é bruxismo. Muita gente acha que bruxismo é só o ranger, mas não. Apertar os dentes, manter os músculos da mastigação tensionados, mesmo sem tocar os dentes, isso também é considerado atualmente, pelo conceito mais atual que nós temos, também é considerado como bruxismo. Então, esse é o primeiro ponto. Só que o bruxismo em si, ele não é uma disfunção. O bruxismo, embora ele pode acarretar consequências negativas para os pacientes, o bruxismo é considerado como um comportamento. O bruxismo não é uma disfunção em si. Existe alguma correlação com o bruxismo de vigília, que é aquele que os pacientes fazem quando Sim. estão acordados, né? Então, é aquele paciente que está na frente do computador apertando o dente, está estudando, dirigindo, né? Muito comum dirigindo. E sempre tocando os dentes. Então, tem uma correlação entre o bruxismo de vigília, que é esse que a gente faz acordado, e as DTMs. Mas o bruxismo em si não é considerado uma disfunção. Uhum. Já é uma diferença importante para a gente, que muita gente acha que é a mesma coisa, né? Até porque tem pacientes que têm bruxismo e não tem qualquer sintoma. Então, o bruxismo em si não é uma disfunção. E já falando sobre isso, quais que são os sintomas mais comuns além da dor do ouvido? Sim. Então, é muito comum os pacientes com DTM, além deles terem dor no ouvido mesmo, dentro do ouvido, dor na frente aqui, né? Bem, quando a gente bota a mão aqui, a gente abre e fecha a boca, a gente consegue sentir direitinho a articulação movimentando. Então, nessa região também é comum os pacientes terem dor. Ainda é comum eles terem zumbido, sensação de ouvido tampado, né? Falar, parece que eu tô subindo a serra, meu ouvido está sempre entupido, tampado. Os pacientes têm sensação de perda auditiva, alguns pacientes que têm DTM. E os sintomas também da própria mandíbula, como dor na face, dor na lateral da cabeça, cansaço para mastigar, dificuldade de comer coisas duras, dificuldade de abrir a boca, né? Aquele paciente que a boca já não está abrindo completamente mais. Travamento, né? A pessoa que boceja, a boca não fecha, tem que mexer a mandíbula para conseguir fechar a boca porque trava. Os desvios, né? A abertura de boca que não é linear, que ela é desviada, também é um sintoma de DTM. Então, esses são os principais sintomas que esses pacientes se queixam. E todos a gente tem que prestar bastante atenção, né? Que às vezes ele já vem antes da dor do ouvido e o paciente ainda não valorizou isso, né? E acaba confundindo com outras questões. Aí o paciente acha que ele está com uma otite, o paciente acha que ele está com uma sinusite, ele acha que ele tem enxaqueca. Tem paciente que chega para mim e fala assim: ah, é porque eu tenho enxaqueca. E aí, quando Uhum. a gente começa a tratar a DTM, a enxaqueca dele melhora, porque não era enxaqueca, né? E tanto que, em geral, o paciente vem para mim, vem para o otorrino, né? Dificilmente ele vai ou para o dentista ou para o fisioterapeuta direto. Quem Exato. dá o diagnóstico acaba que não é a mesma pessoa que trata, né? Normalmente eles vão primeiro ao médico, porque o incômodo que começa a preocupar é esse, a dor no A dor. ouvido, a dor de cabeça, e às vezes eles vão no neuro, porque tá tendo muita dor de cabeça. Às vezes eles vão Uhum. no otorrino, porque começam os sintomas no ouvido.
E geralmente, quando o paciente chega a mim, por exemplo, ele até já sabe o que é que ele tem. Ele fala, ah, é porque eu tenho TPM, ele já sabe. Porque ele já investigou tantas outras coisas que ele já recebeu o diagnóstico de DTM. Aí já deu tempo dele pesquisar, já está por dentro, né? Sim, exatamente. E aí, me fala, o paciente chegou para você, quais que são os tratamentos disponíveis para ele? O tratamento ele vai depender do tipo de disfunção, né? Então, em todos os casos, o fisioterapeuta especializado em cabeça e pescoço vai estar ajudando o paciente com o manejo desses sintomas. Mas, por exemplo, se o paciente ele tem uma disfunção articular, a minha abordagem vai ser uma. Se ele tem uma disfunção muscular, a minha abordagem vai ser outra. Se esse paciente abre a boca demais, se ele tem uma hipermobilidade, um excesso de abertura de boca, a abordagem vai ser uma. Se ele tem dificuldade para abrir a boca, a abordagem vai ser outra. Então, sempre vai depender dos sintomas que o paciente apresenta. Mas, em linhas gerais, o que a fisioterapia oferece a esses pacientes, né, são os tratamentos baseados em terapia manual, que são as técnicas que a gente trabalha com as mãos, né? Tanto técnicas articulares quanto as técnicas musculares. Eu gosto muito de usar com os meus pacientes também, para quem não tem medo de agulha, né? As agulhas de acupuntura, que ajudam muito esses pacientes no controle dos sintomas. Em alguns casos, a gente também pode lançar a mão de recursos eletrofísicos, como o laser, o TENS, que também podem ajudar esses pacientes. E em todos os casos, sempre a gente vai usar muitos exercícios também. Então, a depender do tipo de paciente, do tipo de disfunção, de quais são os sintomas dele, a gente vai montar um plano de tratamento específico para aquele paciente. E ainda falando para além da fisioterapia, né? A gente sempre vai trabalhar em parceria com outros profissionais. Então, por exemplo, muitos pacientes eles vão precisar de técnicas que são prescritas pelo dentista. Às vezes tem paciente que precisa tomar remédio por um período, tem paciente que vai precisar fazer uma injeção de ácido hialurônico na articulação. E em alguns casos, tem pacientes até que vão precisar de cirurgia dessa articulação. Então, sempre a gente tem que trabalhar em parceria aí junto com os outros profissionais. Isso é interessante você falar, porque gera uma dúvida, assim, o paciente, principalmente que está escutando, vendo a gente aqui, vai perguntar, e aí, quem que eu vou primeiro? O fisioterapeuta ou o dentista? Em quem que eu marco? Ou eu marco os dois juntos? O que que eu faço? Pois é, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A pergunta É, de milhões. Na verdade, tanto o fisioterapeuta quanto o dentista são profissionais de primeiro contato. Então, você pode ir direto ao fisioterapeuta, não precisa de encaminhamento de nenhum outro profissional para consultar com o seu fisioterapeuta. E também você pode ir direto ao dentista. O que acontece é que a gente trabalha muito em parceria. Então, se o paciente vem para mim, né? E ali na minha avaliação eu identifico que esse paciente talvez ele vai precisar de uma abordagem na articulação, uma técnica invasiva, ou que talvez ele vai precisar fazer placa. Eu logo vou encaminhar para um dentista, trabalho junto com muitos profissionais que são especialistas nessa área, então logo eu vou encaminhar para o dentista. E o contrário também tem que ser verdade, né? O dentista vai lá, vai avaliar o paciente, vai fazer o tratamento próprio do dentista, vai confeccionar a placa, vai passar remédio, vai fazer uma injeção, o que tiver de fazer para esse paciente. E muitas vezes eles vão mandar para a fisioterapia para a gente trabalhar essas outras questões, questões musculares, articulares, que são próprias do tratamento do fisioterapeuta. então, assim, são dois profissionais que tratam a mesma doença, cada um com sua especialidade. Então, a Sim, princípio, os dois saberiam fazer essa análise inicial para saber assim, qual que é o caso do paciente, porque cada paciente vai exatamente. precisar de um tratamento. Então, meio que tanto faz o primeiro que ele for, depende mais dessa primeira avaliação muito bem feita, né, por um profissional muito bem feito, muito capacitado. E muitas vezes os tratamentos eles são complementares, então acontece muito do paciente, ele tá com os dois, ele tá indo ali na fisio toda semana, mas ele tá fazendo um retorno mensal no dentista, ele tá fazendo um retorno quinzenal no dentista. Se ele tiver em ajuste de placa, ele tá indo toda semana no dentista para ajustar a placa também.
Então, acaba meio que é complementar, a gente vai trabalhando junto. E você tocou num assunto legal, porque eu te perguntei dos tratamentos, você não falou de placa, você não falou de botox, e é o que a gente mais vê. E aí, Samira? Mudou tudo agora? O que aconteceu? Então, vamos lá, né? Primeiro, placa, né? As placas são muito importantes no tratamento desses pacientes, tanto dos pacientes que têm bruxismo do sono, né? É muito importante esses pacientes fazerem uso da placa para proteger os dentes, não quebrar dente enquanto está dormindo, nesse comportamento, acaba fraturando algum dente, tem desgaste dos dentes, então é muito importante usar placa. Em alguns casos de DTM também as placas são indicadas por motivos específicos, ajudar às vezes a aumentar um pouquinho o espaço da articulação desses pacientes. Então, há casos específicos que as placas são muito importantes e quem faz a indicação e a prescrição, a confecção das placas sempre é o dentista. Então, a gente identifica que aquele paciente ele pode ser candidato à placa, então a gente logo vai passar essa bola para o dentista, que é quem vai fazer essa prescrição. Agora, sobre o Botox, a toxina botulínica, primeiro, gente, não fiquem bravos comigo, não é opinião minha, pessoal, né? Eu tô aqui para falar o que a gente tem de evidência científica sobre esse assunto, então não adianta ficar aborrecido comigo. Hoje, o que a gente tem, né, de evidência sobre esse tema é que, para bruxismo, o Botox é contraindicado. Contraindicado. Porque o botox tem efeito só no músculo, só na periferia. E o bruxismo é um comportamento que tem origem no sistema nervoso central. Então, o botox não ajuda em nada no controle do bruxismo. E ele ainda pode trazer prejuízos para esses pacientes. Tem estudos que mostram que, no longo prazo, porque o botox tem uma duração curta a aplicação, então tem que estar sempre reaplicando. No longo prazo, pode ter prejuízos para o osso da mandíbula desses pacientes e pode acabar piorando o bruxismo, porque vão acontecendo brotamentos neurais para compensar essas aplicações que podem aumentar ainda mais esse comportamento. Então, para bruxismo, não façam botox, é contraindicado. Agora, para DTM, o que a gente tem hoje de evidência científica é que tanto para desordens articulares, quanto para desordens de disco, tanto para desordens musculares, não há boas evidências do uso da toxina botulínica para esses pacientes. Então, não deve ser o tratamento de primeira escolha. Não deve ser assim, você tem DTM, vamos fazer um botox. Não é tratamento de primeira escolha. No entanto, o que a gente tem hoje de orientação, inclusive da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, eles têm um documento com essas orientações para os profissionais, é que em alguns casos em que houve falha do tratamento conservador, a gente chama de mialgia refratária. Então, são aqueles pacientes com muita dor muscular, que já tentaram todas as formas de tratamento, já fizeram físio, já estão com dentista. Inclusive, lá nesse documento fala que os profissionais da equipe devem ser especializados no manejo da dor crônica. Então, não é qualquer profissional também, né? Então, já passou pelo especialista dentista, já passou com físio, já fez uso de remédio, está com placa, tudo direitinho, mas esse paciente continua com muita dor. Aí, nesses casos, o dentista pode, junto com o paciente, optar pelo uso da toxina botulínica, deixando claro para o paciente que o que ele está fazendo é uma tentativa de um controle do quadro doloroso com uma prática clínica que não é validada. Mas há essa ressalva que nesses casos pode ser usado, mas nunca como tratamento de primeira escolha. Acho que é uma coisa que vem mudando. Vou te confessar uma coisa. Acho que eu nunca te falei, não. Eu mesmo já fiz botox para bruxismo. Na verdade, para fazer botox, né? Rejuvenescedor, normal. E quem faz alguma das vezes, quem faz meu botox é minha irmã. Aí ela falou assim, Kênia, mas você não falou que você tem apertamento? Vamos fazer um botox aí, vamos ver o que vai se dar nesse negócio aí. Aí eu fiz, sinceramente, não notei nenhuma diferença. Tanto que não continuei fazendo. Não vi nenhuma diferença. Também não fez mal, até porque eu também apliquei uma vez só, né? Mas realmente, e já tinha ido dentista e tal, não tinha indicação
de placa, nem nada assim. Quando eu tô nervosa, eu dou uma apertadinha ali. Eu Aí eu vou tratar minha ansiedade, né? O tratamento é outro. sei. Mas nunca tive nada além disso. Zumbi, sensação de ouvido entupido, dor de cabeça. Nunca passou disso, não. É só o meu sintoma, um dos meus sintomas de ansiedade aí mesmo. Você vê o quanto que as coisas vão mudando, o quanto que a gente vai aprendendo mesmo, né? Infelizmente, ainda tem muitos pacientes que recebem essa indicação. Eu, inclusive, como bruxista que sou, né? Eu sou uma bruxista grave. Eu, inclusive, me interessei por Grave. áreas grave. Aqui, ó, nem tem canino mais, ó lá, canino Aham. redondo. Sou aquela que quebra a placa dormindo. Sou bruxista grave. Hoje eu consegui o controle, o manejo, né, do meu bruxismo por tudo que eu estudei e aprendi. E esse foi um dos principais motivos do meu interesse pela fisioterapia orofacial, porque eu É não isso que eu pensei. aguentava Não veio mais, à toa. eu não aguentava mais sentir dor, ficar sentindo dor. E eu vi que a única coisa que eu tinha para fazer era tomar relaxante muscular, usar a placa e aprender a não ser ansiosa. E eu ficava, gente, mas não é possível, eu tenho que ficar sentindo essas dores horríveis. Então, hoje eu falo muito isso para os meus pacientes, que existe o controle, porque eu tenho controle hoje do meu sintoma. Lógico que eu tenho fases, épocas que os sintomas voltam, mas no geral a gente consegue ter um bom controle. E para mim, inclusive, já foi indicado várias vezes Botox para o bruxismo. E ainda bem que eu nunca cheguei a fazer. Mesmo antes de estudar, eu tinha um pouquinho de medo, assim, falar, acho que eu não vou mexer com isso não. Eu ficava com um pouquinho de medo. Ainda bem que eu nunca cheguei a fazer. Mas sempre atendo pacientes que já fizeram. E todos contam a mesma história que você. Fala, eu fiz, mas não resolveu. E eu Só já que não tive tem pacientes. dinheiro, mas nada além disso, né? E eu já tive pacientes que tiveram prejuízo. Então, assim, que alguns que não sentiram nem bem nem mal, mas alguns que tiveram prejuízos por conta dessas aplicações repetidas. É. E você falou de uma coisa interessante, né? O pessoal indica muito relaxante muscular. Relaxante muscular é para apagar aquele fogo, né, gente? Aquele dia que tá grave demais, a gente pode usar uma medicação. Ou às vezes um anti-inflamatório também vai dar uma melhoradinha naquela dor daquele momento. Mas está de longe como o tratamento específico, Sim. né, dessas disfunções do TM. Às vezes o paciente está como se fosse numa crise, assim, né? Com muito travamento, muita dor, muita tensão. E aí acaba que o dentista opta por entrar com a medicação logo de cara, como você falou, para apagar esse incêndio inicial. Mas não resolve. No longo prazo, o que vai resolver é o tratamento interdisciplinar e a gente ensinar para o paciente técnicas de manejo, principalmente as técnicas cognitivo-comportamentais, já que é um comportamento, né? Já que é um Em que a gente. comportamento. Então, tem que ser técnicas cognitivo-comportamentais Que e nada mudam o melhor, comportamento. sim, do que isso para mudar um comportamento e aí sim ter um manejo mais duradouro desses sintomas. Esses pacientes que chegam no consultório com muita dor, às vezes eu tenho que usar. Quando a dor é bem forte, bem insuportável, só até conseguir ser avaliado pelo profissional específico, acaba usando, né, gente? Um analgésico, um relaxante muscular, às vezes um anti-inflamatório, mas aquela coisa, só até agendar a consulta, coisa bem rapidinha, não é para pegar esse remédio por chamar de seu e viver pelo resto da vida, porque não vai adiantar. E, infelizmente, tem pacientes que entram no uso crônico desse tipo de remédio, né? Eles vivem à base de relaxante muscular, vivem à base de anti-inflamatórios para poder controlar o sintoma, só que não estão indo realmente na raiz do problema. É uma coisa que você falou, comportamento. Então a gente tem que mudar o comportamento, tem que mudar o músculo, tem que mudar a articulação, tem que ver tudo direitinho, né? E principalmente a origem que é lá no sistema nervoso central. Então a gente tem técnicas específicas, né? Então eu falo que eu tenho o privilégio de atender os pacientes semanalmente. Então consigo dar tarefinhas para eles fazerem, eu gosto de dar folhinhas para eles fazerem controle de hábitos. Então a gente vai trabalhando esses controles e eles vão trazendo para mim esse retorno. Estou conseguindo fazer isso aqui ainda não consegui. E eles mesmos vão percebendo que quando eles vão alterando alguns hábitos da rotina, isso vai diminuindo os sintomas que eles têm. Exatamente. E aí?
Vamos supor que o paciente seguiu tudo certinho. Como que é o resultado? É bom mesmo? Tem cura, tem alta ou tem controle? Como é que funciona? A gente não fala em cura de TTM, né? A gente fala em controle. Então, a gente trabalha com manejo dos sintomas. Então, por exemplo, o paciente, a queixa dele é a dificuldade para abrir a boca. Quando ele tiver com uma abertura normal de boca, ele vai ter alta. O paciente tem uma queixa que é uma dificuldade para mastigar. A gente vai trabalhando com aquele paciente e aí eu brinco que quando ele comer um torresmo e um churrasco, tá de alta. Então já Resolvi. resolveu a queixa dele. Então, a alta do paciente não depende da cura, porque a gente não fala em cura, a gente fala em manejo. E é como eu tô falando, eu, por exemplo, tenho controle do meu bruxismo, mas não quer dizer que eu fico sempre assintomática. Tem épocas que eu volto a ficar sintomática, mas a gente dá para esse paciente ferramentas para que ele mesmo faça esse manejo. Então, nas épocas que ele voltar a ter sintomas, ele já vai saber o que fazer para lidar com esses sintomas. E, no geral, os resultados são muito bons, porque a gente trabalha com aquilo que está incomodando o paciente. Então, o paciente tem uma dificuldade de abrir a boca? Vamos trabalhar a abertura de boca. Tá sentindo dor? Vamos trabalhar a dor. Tá com dificuldade de mastigar? A gente vai trabalhar com aquela função que está incomodando mais aquele paciente. Entendi. Então você vai tratando até que o sintoma dele desapareça. Mas Sim, pode ser que em algum momento da vida ele volte e aí ele volta para você. exatamente. Ou ele vai ter aquelas ferramentas que eu ensinei para fazer o manejo. E se ele tentar por algum tempo e ver que não está dando conta sozinho, aí ele pode voltar. Mas é sempre bem-vindo, é aquilo que eu falo. O ideal é que você Sim, não precise de mim. Gosto de ver ele no shopping sim, passeando, mas precisando, você já tem meu número, é só me ligar. exatamente assim. Eu trabalho para que eu seja desnecessária para os meus pacientes no menor tempo possível. Para Mas ele a não gente precisar nunca mais de mim, sim, exatamente. mas a gente sabe que pode acontecer deles voltarem a precisar. Mas, no geral, os resultados do tratamento transdisciplinar, né? Com vários profissionais, cada um fazendo a sua parte, e principalmente o paciente sendo uma parte disso também, porque essa responsabilidade não é nossa. Eu gosto de dizer que eu sou muito mais uma pessoa que mostra o caminho do que uma pessoa que carrega no colo. Eu mostro por onde ir, o paciente que vai ter que percorrer aquele caminho. Quando o paciente é participativo e ele faz as tarefas direitinho, ele faz a parte dele, os resultados são excelentes. Ótimo. É sempre bom mostrar isso para o paciente, porque o paciente às vezes vai na internet ou vai conversar com alguém. Em geral, a gente sempre fica sabendo dos casos ruins, que não melhoraram, que fez cirurgia, isso e aquilo, e nada deu jeito, né? Mas os casos bons a gente comenta menos. Não É, aparece tanto, não dá tanta audiência, mas é bom falar que sim, tem muita gente aí que já se beneficiou desse tratamento, que hoje não sente nada, que hoje está de alta. exatamente. E, inclusive, pacientes que levam o tratamento até o final. Porque aí tem É. também aqueles casos que aí começa a melhorar, já estou ficando melhor, aí desaparece. E aí, esse paciente que não chegou até a alta, ele vai recair mais rápido do que É. aquele que seguiu o tratamento direitinho até o final. O que eu gosto de fazer com os pacientes é ir espaçando as sessões de tratamento, né? Então, a gente começa com semanal, a gente passa para quinzenal, a gente passa para o acompanhamento mensal, até esse paciente estar realmente pronto para a alta. Pronto para a vida, né? Hum, Pronto para viver sozinha. É isso. E você tocou num assunto muito legal, que você falou do tratamento transdisciplinar ou multidisciplinar. Qual que é a importância desse tratamento? Qual que é a importância da gente unir as forças de todos os profissionais e quais que são esses profissionais especificamente? Isso é essencial, né? Não tem como um profissional ele falar que ele sozinho vai tratar um paciente com DTM. A gente sempre vai precisar de uma equipe. E a montagem dessa equipe, né, o formato da equipe, quantos profissionais vão compor essa equipe, vai depender dos sintomas que esse paciente tem. Como a gente já falou, normalmente esses pacientes vêm pelo médico, porque eles vão procurar por dor de cabeça, por dor de ouvido.
Então, geralmente, eles vão cair na mão do médico primeiro. E aí, o médico, muitas vezes, vai trazer para mim, por exemplo, que sou fisioterapeuta que trabalho nessa área. Aí, eu já vou acionar o dentista. Ou esse paciente aqui, ó, um paciente tem bruxismo, tem DTM, precisa de uma placa, precisa de uma avaliação específica do dentista. O dentista vai entrar nessa equipe, mais uma pecinha. Muitas vezes a gente identifica nesses pacientes há uma correlação com os fatores psicossociais, com pacientes ansiosos, pacientes estressados. Aí a gente mais uma vez vai lançar a mão lá do médico, se esse paciente precisar de medicação, do psicólogo para ajudar esse paciente com essas outras questões psicossociais. Às vezes é um paciente, por exemplo, é muito comum pacientes com problemas respiratórios terem bruxismo. Então, o paciente tem o que a gente chama de bruxismo de proteção. Aí, quando você vai questionar, esse paciente ele tem uma rinite não tratada. Ele tem um problema respiratório, ele é um respirador oral. Aí, a gente tem que chamar o otorrino para essa equipe. Às vezes, é um paciente que tem um bruxismo secundário, um refluxo. Aí, a gente tem que chamar um gastro, a gente tem que chamar um nutricionista. Então, a formação dessa equipe vai depender daquele paciente, de quais são os fatores que estão ali presentes. Mas a verdade é que sempre vai exigir uma equipe multiprofissional, sempre vai exigir mais do que um profissional. Eu jamais poderia falar assim, não, eu dou conta sozinho. Não, nenhum profissional dá conta sozinho. A gente precisa muito uns dos outros para que esses pacientes tenham um resultado bom e duradouro. É. Exatamente. Nesses casos, muitas vezes eu sou só a porta de entrada, Samira. É só o paciente que vai para lá, eu dou o diagnóstico e transfiro para você ou para o dentista. Algumas vezes eu continuo acompanhando, principalmente nos casos de zumbido. Aí de zumbido, né? Eu sempre vou acompanhar junto, porque tem outras questões para a gente ir tratando. E o que você falou, às vezes, quando é alguma doença respiratória associada. Mas assim, na minha prática, isso é menos comum da doença respiratória, né? Mas também acontece, tem alguns casozinhos. Nesse caso, assim, eu vejo assim, que o principal é o fisioterapeuta e o dentista, seguido pelo psicólogo, acho, né? Seguido pelo psicólogo. Quando o fisioterapeuta já não faz a terapia ali do paciente, hoje a paciente sua me falou, foi constar, falou assim, eu sinto como se eu tivesse uma terapia, eu não sinto como se eu tivesse uma fisioterapia aqui, não. Que a gente acaba conversando sobre outras coisas, faz parte do tratamento também, né? E você falou, às vezes, gastro, aí é menos comum um pouquinho, né? E exatamente por eu ter esse privilégio de estar com os pacientes toda semana, porque eu falo que é um privilégio, porque assim, o paciente não volta toda semana no médico, por exemplo, né? Mas ele volta toda Nem uma semana vez no mês. comigo. É. Então eu tenho esse privilégio de estar ali com eles durante 1 hora, só com aquele paciente toda semana. Então, lógico, jamais o meu trabalho vai substituir o trabalho de um psicólogo, jamais. Eu não tenho conhecimento, as ferramentas necessárias para isso. Mas eu, como boa curiosa que sou, eu gosto muito de estudar sobre psicologia, sobre terapias cognitivo-comportamentais, sobre técnicas de entrevista próprias da TCC. Então, a gente acaba com essas pitadinhas ali de dar uma tarefinha para o paciente, de estar ali enquanto a gente está fazendo a terapia, conversando, perguntando algumas coisas, a gente acaba ajudando esses pacientes no manejo também, mas muitas vezes a gente percebe que se trata realmente de uma questão que extrapola, né, os nossos limites. E o psicólogo, ele está sempre coladinho com a gente também nesses pacientes. O que você falou, que a gente faz são pitadas. Não somos profissionais específicos da área, mas a gente faz algumas pitadinhas. E eu lembrei de uma coisa que nem está no nosso roteiro aqui, mas é uma coisa que, inclusive, eu pergunto muito para meus pacientes, que o apertamento, o bruxismo, é um efeito colateral de algumas medicações. Então, às vezes, a gente precisa mudar essas medicações também, que são medicações antidepressivas, muito usadas, que têm um perfil de tolerância muito boa, mas para esses pacientes específicos, muitas vezes a gente tem que mudar. É bem comum, o mais clássico, né? É o estalopram que a gente vê, por exemplo, é uma droga que eu
gosto de usar para tratar para ansiedade, mas para esses pacientes não dá. Tem que trocar, se ele já chegar usando isso, tem que trocar, não tem jeito. Eu tive um caso que, assim, me marcou muito, que foi um caso de uma paciente mais idosa, e aí ela era uma paciente que já estava iniciando um quadro demencial pela idade mesmo. E aí, nessa de ficar fazendo troca de remédio, até acertar o remédio que fizesse bem para ela, a família me trouxe essa queixa, que ela estava rangendo os dentes o tempo todo, de dia, de noite, de dia, de noite. De início, eu pensei em algo relacionado à própria demência, porque a gente sabe que é comum esses pacientes desenvolverem alguns comportamentos como um autoestímulo. Às vezes eles batem a Uhum. mão, ficam balançando alguma parte do corpo. Alguns criam esse hábito do ranger dente como uma questão própria da demência. Mas estava ficando muito frequente o comportamento. Quando eu pedi para ver os remédios que ela estava tomando, a gente conseguiu identificar isso. E aí eu conversei com o médico, ele fez um ajuste de medicação e aí ela melhorou desse hábito de ranger os dentes. Sabe outra coisa que eu já vi também, você deve ver até mais, não estou falando mal, gente, muito pelo contrário. É o pessoal que usa Invisalign, às vezes piora um bruxismo que ele já tinha antes. Pode Sim. acontecer também, né? E essa é uma questão que a gente nem trouxe também aqui, mas que eu acho que é interessante a gente comentar que ortodontia, seja com alinhador invisível ou seja com aparelho normal, não trata DTM, tá, gente? Então, o que a gente tem Não hoje trata, são coisas não diferentes. trata, não tem nada a ver com DTM. Então, ortodontia é uma coisa, tratamento para DTM é outra. O paciente fala assim, ah, porque eu tenho DTM, aí eu vou para o aparelho. Não. O que a literatura hoje mostra é que o aparelho, ele é indiferente para DTM. Ele nem melhora e nem piora. Então, não é tratamento, ortodontia não é tratamento para DTM, tá? DTM se trata com especialista. Exatamente. Foi bom a gente lembrar desse detalhe, porque o pessoal confunde mesmo, né? Exatamente. Bom, e agora temos algumas perguntinhas. A primeira da Lucila, que ela escreveu logo no início da live, já devia estar com a pergunta pronta. Escreveu aqui, Samira, além do exame físico, tem algum exame para detectar a DTM? Deve ser exame complementar, né? Sim, sim. E geralmente quem pede o exame de imagem quando é necessário é o dentista. E aí tem pacientes que fazem raio-x, tem pacientes que fazem tomografia ou fazem ressonância da ATM. E aí a gente consegue identificar exatamente qual é a disfunção ali. Se tem um desgaste da articulação, se tem uma disfunção do disco. Só que hoje o instrumento de avaliação que a gente usa para o diagnóstico das DTMs é o DCTMD. É um questionário validado internacionalmente para o diagnóstico das DTMs. E ele já dá para a gente, através do questionamento bem detalhado dos sintomas do paciente, a gente joga depois os resultados desse questionário numa árvore que parece um algoritmo e a gente vai passando ali todos os sintomas e ele já dá para a gente o diagnóstico desse paciente. Então, pelo DC, a gente já consegue avaliar se é desordem muscular, articular, desordem de disco e qual tipo de disfunção. Mas em alguns casos, em especial nesses casos mais graves, que às vezes vão para uma abordagem mais invasiva com os dentistas, aí pode ser pedido sim, raio-x, tomografia, ressonância das articulações. Principalmente, imagino eu, né, gente? Principalmente esses pacientes que estão pensando já em infiltração, em cirurgia, né? Exatamente. Normalmente são esses pacientes que acabam precisando do exame de imagem até para ver a gravidade, para ver o que realmente precisa ser feito. Planejamento cirúrgico, né? Bom, e a outra pergunta que está aqui, o paciente com dores só na essa veio da minha caixinha de perguntas, lembrei. O paciente com dores só na articulação deve realizar exercícios diferentes do paciente com dor apenas muscular? Com certeza, e eu falo mais. Dois pacientes com DTM muscular podem precisar de exercícios diferentes. Dois pacientes com DTM articular podem precisar de exercícios diferentes.
Porque o que determina a prescrição do exercício é o paciente. Então, eu posso ter, por exemplo, um paciente com disfunção articular, que ele tem restrição de abertura de boca. Eu posso ter um outro paciente também com disfunção articular, mas que não tem restrição de abertura de boca. Então, os exercícios para esses pacientes vão ser completamente diferentes. Então, se é muscular, se é articular, se tem restrição de abertura, se não tem, se tem desvio de abertura, se tem dor, se não tem dor, se tem fraqueza, se tem excesso de abertura ou se perdeu a abertura, tudo isso vai entrar na conta para a gente escolher os melhores exercícios especificamente para aquele paciente. A gente está muito acostumada, principalmente a gente da área de saúde, né, a ter classificação, fluxograma, mas isso não se aplica a tudo, né? Para algumas poucas coisas ainda se aplica, mas hoje cada vez mais a gente vê que a gente avalia cada paciente. Cada paciente, por mais que tenha o mesmo diagnóstico, tem a queixa diferente, então a gente tem que dar atenção a coisas diferentes. Além, né, das comorbidades são diferentes, do perfil, das coisas que o paciente, da preferência do paciente, né? Tudo isso é importante. Exatamente. Aquele paciente, ele é único e a gente tem que valorizar muito isso, né? Esse atendimento que ele é personalizado. Eu tô aqui em cima da minha mesa e eu tô aqui com umas 5, 6 avaliações de pacientes que eu vou sentar hoje, estudar essas avaliações e montar um plano de tratamento personalizado para cada paciente. Então, sim, cada paciente vai ter o seu plano de tratamento com os seus exercícios. Não existe fórmula mágica, né? Cada um tem o seu. Não tem receita de bolo e não adianta ir na internet procurar exercício. É, exatamente. E a última pergunta, essa chegou na sua caixinha de perguntas, né? E foi a Bruna que fez essa Foi pergunta. a Bruna. Otite de repetição tem relação com DTM? Não, gente. DTM, distúrbios da articulação, não vai causar infecção. Infecção é uma bactéria, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas um paciente que me fala que tem otite de repetição, eu vou investigar se é otite mesmo ou se essa dor está vindo de outra coisa, né? Até porque, por exemplo, criança com otite de repetição é mais comum, adulto não. Adulto que me fala que tratou otite várias vezes, aí tem. Então, otite de repetição não pode ser causada por DTM, não. Agora, dor de ouvido de repetição pode. Então, a gente tem que investigar melhor o paciente para ver qual que é o caso dele, né? E é isso que as duas coisas têm em comum, né? Tanto a otite quanto a DTM podem causar dor no ouvido, sem que uma esteja relacionada com a outra. Exatamente. É isso mesmo. Samira, quero te agradecer. Quero perguntar se você tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que o que a gente... eu gosto sempre de terminar assim com uma mensagem. Eu brinco que é uma take-home message. Tipo assim, uma mensagem para levar para casa. Uma final, né? Para os pacientes. É que eu acho que o que a gente trouxe aqui de mais importante é que os pacientes eles têm que estar atentos a esses sintomas, né? Porque sintomas do ouvido podem estar relacionados com a TM. A importância de a gente ter essa troca entre os profissionais, né? Então, a gente ter o dentista, ter o médico, ter o fisioterapeuta, ter todos os profissionais trabalhando juntos nos quadros desses pacientes. E a importância de procurar profissionais que têm conhecimento da área, profissionais que saibam realmente tratar DTM. Não é qualquer dentista, não é qualquer fisioterapeuta, não é qualquer médico que tem conhecimento dessa área. Então, procurem profissionais que sejam capacitados para vocês não perderem tempo, dinheiro e não fazerem tratamentos ineficazes e muitas vezes até que podem trazer malefícios, né? Falou muito bem. É exatamente essa mensagem que a gente quer deixar aí para o pessoal de hoje. E, claro, agradecer a participação de todo mundo que está entrando aí, que participou, que entrou, que deixou seu comentário, pessoal que deixou as perguntas nas caixinhas. E a gente fica à disposição, tanto eu quanto Samira, estamos aí, todo mundo tem o nosso contato, tá aí no Instagram. E qualquer coisa também, manda um direct pra gente, né? Sim.
Obrigada pelo convite, Kênia, mais uma vez, né? Para a gente estar aqui junto, fazer essa troca, mostrar para os pacientes a importância de a gente ter esse trabalho conjunto, né? Em equipe. E também deixar aqui para o pessoal que eles podem, depois que a gente terminar a live, sugerirem novos temas para a gente estar sempre junto aqui fazendo essa troca. Bem lembrado, já foi a nossa segunda live, mas nada impeça que a gente faça 3, 4, quantas aparecerem por aí. Novas ideias são sempre bem-vindas, né? Isso aí. Então tá, joia. Muito obrigada, Samira, por aceitar o convite também, pelo tema que você sugeriu. E qualquer coisa a gente marca mais uma, né? Combinadíssimo. Boa noite, gente. Boa noite, tchau.